Sem perceber, quando a gente vê, a gente está repetindo aquele mesmo discurso e a gente começa a descartar o outro. Nesse ano de política, eu acho que é muito interessante isso. Você já ouviu falar sobre a cultura do descarte? Esse é um tema recorrente nas reflexões. Parece que hoje em dia está muito mais em voga, porque parece que nós vivemos numa sociedade que tudo tem que ser muito rápido. Se você não se atualiza muito rápido, você acaba se tornando descartável. E para falar sobre esse tema, tem um filme lá de 2005, uma animação que muita gente não conhece, passou muito despercebido. Por outro lado, muita gente ama também, e é sobre ela que eu quero falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Robôs, de 2005. Então pega seu café que logo após a vinheta vamos conversar um pouquinho sobre esse filme. Robôs é uma animação de 2005 e ela conta a história de Rudney Lataria. É um menino que veio de uma cidade pequena, é um menino simples, pobre, com os pais simples também, que a vida toda como robô ele cresceu usando peças reutilizáveis, ganhando peças de primos, peças de pessoas mais velhas, para ele poder usar. E ele tinha um grande sonho de conhecer o Grande Soldador. O Grande Soldador era um grande herói lá da metrópole, da cidade grande, que falava na televisão, ensinava a eles que você pode ser o que você quiser. E ele quer se tornar um inventor, quer se tornar um grande robô como o Grande Soldador. Então ele acaba indo para a capital, para a metrópole, atrás do Grande Soldador. Só que quando ele chega lá na metrópole, ele descobre um mundo totalmente diferente daquilo que ele via na televisão e que ele conhecia. O Grande Soldador foi afastado e quem comandava a cidade era o Dom Lasso, que era um assessor do Grande Soldador, mas que tinha um plano diferente do que o Rudney cresceu sonhando e querendo para a vida dele. Ele cresceu com peças de reposição, ele cresceu numa família simples, mas agora o Dom Lasso tem um plano de não fazer mais peças de reposição. Nenhum robô vai poder se repor aquilo que ele é. Agora vai ser somente peças novas, peças de aço, peças brilhantes, peças bonitas, e só quem tiver dinheiro para conseguir pagar essas peças vai poder se reformular, vai poder crescer. É um filme, talvez um dos filmes de animações mais políticos que eu já assisti na minha vida. E por isso que eu gosto dele, porque eu acho que é totalmente necessário para os dias que a gente vive hoje. O Rudney é um jovem que queria conhecer seu grande herói, que ensinava a ser o que quisesse, que todos os robôs eram capazes de qualquer coisa. De repente ele chega na cidade e ele é desprezado porque ele é feito de peças velhas. E ele acaba caindo na favela, onde é cheio de seres sucateados, cheios de seres velhos lá, que não tem muito o que fazer, que estão com seus corpos quebrando, com seu jeito de robô todo velho mesmo. E o Rudney fica do lado deles. Ele começa a perceber a importância de ter peças de reposição e a importância disso para as pessoas. Só que, por outro lado, Dom Lasso, que é o grande vilão do filme, não produz mais peças de reposição. Então, o Rudney começa a consertar os robôs, começa a se unir com outros robôs desses que estão lá na favela. E aí a história vai ganhando várias camadas do filme ao longo da história. Porque ele fala muito dessa cultura do descartável, essa cultura do imediatismo que ou você se atualiza ou você não serve mais para nada. Ele se junta com robôs que estão velhos, com robôs que precisavam de peças e robôs que estavam sucateados, mas que não tinham mais condição de se atualizar, que não tinham mais condição de crescer na vida, e por isso eles seriam descartáveis. No nosso mundo a gente vive uma cultura assim. Parece que quem não produz, parece que quem não faz aquilo que a sociedade quer é alguém que é descartável, é alguém que não serve mais para nada. O filme fala um pouco sobre isso. Aqueles que não têm condição de comprar, aqueles que não podem pagar peças novas, agora vão ser jogados no lixão, vão ser jogados no ferro velho, porque não servem mais para nada. Quantas vezes, quantas pessoas, quantas famílias na nossa sociedade passam isso? Não tem condição de pagar, então não serve para nada. Não tem condição de ter o novo, então é descartável. Não tem condição de se manter, então jogamos fora. A gente vive nesse sistema que ou você tem condição de pagar pelo melhor, ou você é descartável. O filme de robôs ele mostra um pouco isso, esse sistema corrupto por trás de tudo. E eu acho muito interessante porque ao longo do filme, várias vezes vai dando um sinalzinho de uma simbologia que é do dominó. Várias vezes ao longo do filme aparece o dominó empurrando e derrubando outros. E nós vamos criando isso no nosso mundo. Aos poucos nós vamos descartando o outro, aos poucos nós vamos nos afastando do outro, aos poucos nós vamos tornando o outro como um inutilizado, vamos criando essa cultura do descartável. O outro que não me serve, ele é descartável. O outro que não se encaixa nesse sistema é descartável. O outro que não tem condição de se manter nesse sistema, a gente joga fora. E como um dominó,
a gente vai fazendo isso aos poucos sem ver e vai se acostumando com essa ideia. E a internet vem mostrando muito isso pra gente. Movimentos dentro da internet que a gente vai vendo sem perceber. Quando a gente vê, a gente está repetindo aquele mesmo discurso e a gente começa a descartar o outro. Nesse ano de política, acho que é muito interessante isso. A gente olhar essa podridão dentro do sistema que o filme do Robôs mostra pra gente e escolher o lado que a gente vai querer estar. O lado de quem a gente precisa estar. Nós temos na história um monte de robô bom, de bom coração, robôs que carregam uma história junto consigo, mas que estão sendo descartados porque não tem condição de se atualizar, não tem condição de comprar o melhor, o novo sistema para eles. E aí Dom Lasso tem uma frase que ele coloca na grande empresa dele lá, que ele fala assim: por que você ser você mesmo se você pode ser novo? Quer dizer, apaga toda a sua história, apaga tudo que você é para você entrar dentro daquele sistema. Ou você se atualiza para aquele sistema, ou você não vale de nada. Eu acho totalmente forte esse filme. Quando a gente vê Robô, quando a gente assistiu lá em 2005, quando era criança, parecia só mais uma comédia, só mais um filme para dar risada, um filme bobo ali. Mas quando a gente começa a perceber a profundidade desse filme, começa a se questionar sobre isso, isso muda muito a nossa vida. E aí eu pergunto para você, você já assistiu Robôs? Você já percebeu isso em Robôs? E na nossa sociedade, você já percebeu essa cultura do descarte? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, deixa aí seu comentário, curte o vídeo, compartilhe o vídeo e vamos falar um pouco sobre isso.